Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje a gente vai falar sobre problemas com coding no carro da galera. Bom, eu tenho tido algumas pessoas ali que entram em contato comigo que não compram o curso, obviamente eu não estou empurrando o curso para você, se você quiser comprar ou se você não quiser comprar, isso fica de cada um, né? Mas vou passar o que a galera em geral tem passado para mim, né? Tem muita gente que às vezes, pela questão de querer dar uma economizada, eu sei que, querendo ou não, tudo hoje em dia é caro, a gente tem que dispor de um dinheiro para comprar as coisas, mas é claro, às vezes a gente acaba economizando de um lado e gastando muito do outro. Então, uma coisa muito importante que eu recomendo para que você pesquise antes de você fazer uma codificação, né, é que você pesquise, já que você tem interesse em ativar, além de profissionais, né, da área que são realmente qualificados para fazer esse tipo de serviço, mas caso você mesmo queira fazer essa ativação, o mínimo que você tem que ter é fazer um curso. A gente tem curso aqui para a galera de cada modelo de carro e também para quem quer se tornar profissional do ramo e também quer trabalhar com coding. E eu já vi muitos casos de pessoas que tentaram fazer programação, que parou de funcionar o farol, parou de funcionar a lanterna, teto solar parou de funcionar, espelho parou de recolher, luz interna parou de funcionar. Já vi caso de gente que queimou central de carro fazendo coding errado. Já vi gente que desprogramou a parte de ABS. Já vi gente que desprogramou a chave do carro e o carro não ligava mais pela questão ali de fazer um coding da forma incorreta. Gente que bloqueou a central multimídia do carro. Então tem muitos problemas ali. Então uma coisa que a galera tem que ter assim na cabeça é que muita gente acha que é muito simples fazer um code. E eu trabalho desde 2011, então eu tenho 10 anos ou mais ali de experiência no ramo fazendo isso. E eu já passei por tudo isso. Eu mesmo sempre treinei e sempre testei as funções no meu próprio carro. E eu sempre passei por perrengue, eu sempre vi os erros que dava, os problemas que dava, só que eu sei me virar. Eu trabalho há 10 anos no ramo, então quando aparece algum problema, eu sei como voltar atrás, eu sei como recalibrar alguma coisa do carro, eu sei como todas as vezes que eu vou mexer em qualquer carro, o que eu faço? Eu salvo a codificação original do carro. Caso apresente ou apareça algum problema, algum defeito, eu tenho a codificação original salva. O que grande parte das pessoas fazem ali na loucura, que eu acho uma loucura, é você não saber de nada, sair procurando tutoriais na internet, onde você não sabe da onde veio esse tutorial, se essa pessoa ela testou esse tutorial, se aquele carro que ela diz que aquele tutorial serve, se realmente é para aquele carro, para aquele ano, para aquele modelo, né? Porque existem muitas diferenças. Um Passat 2010 para um 2020 é totalmente diferente a central. Um Jetta 2011 para um Jetta 2018, 19 é diferente a central. Então não adianta você simplesmente achar um tutorial na internet, vamos por tutorial de VCDS Jetta. Tá, mas que ano que é? Que modelo que é? O MK5, o MK6, o MK7? Qual é a motorização? Ele é aspirado, ele é turbo, ele é 1.4, ele é 2.0, ele é 2.5, tudo isso faz diferença. Não é porque o carro é chamado de Jetta que todos os modelos de Jetta têm as mesmas funções, é igual para ativar, tudo isso tem diferença, tá? E uma das primeiras coisas, inclusive é a primeira coisa que a gente ensina sempre no nosso curso, de todos os cursos que a gente tem, é como salvar as codificações originais. Esse é o passo mais importante que vocês têm que estar sempre alerta. Vai mexer no carro, tem que salvar todas as configurações originais. Deu qualquer BO, você tem tudo salvo. Aí fica fácil. O problema é a galera que vai lá na loucura, ativa um monte de coisa, dá problema no carro, usa tutorial que não sabe de onde veio, pega tutorial de pessoas que nem chegou a perguntar para a pessoa se ela usou no carro dela para testar, certo? E aí ocorre vários problemas. Aí a pessoa entra em contato comigo, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, meu carro não liga, meu farol não funciona, meu teto solar não abre. E aí eu falo para a pessoa, tá, mas você lembra onde você mexeu? Pô, não lembro, não sei, você salvou as codificações originais? Pô, eu nem sei fazer isso, eu não sabia. E aí eu falo, como é que eu posso ajudar, sendo que eu não sei o que você mexeu no carro, o que causou esse problema, você não tem as codificações originais salvas do seu carro, para que eu possa voltar ao original, certo? E aí a gente tem que ir no teste, tem que ir uma função por uma, ir mudando e correndo atrás. Às vezes a gente tem que correr atrás de um outro carro igual, tá? Pra gente pegar, vamos por si, o problema no Jetta TSI 2014, a gente tem que correr atrás de um outro Jetta TSI 2014, do mesmo ano, do mesmo modelo, com os mesmos opcionais, para pegar a codificação de outro Jetta que seja igual ao que deu problema, para a gente poder utilizar os códigos de outro Jetta nesse Jetta. E mesmo assim, existe uma coisa muito importante,
que para a gente pegar as codificações de um outro Jetta, a gente tem que se atentar que tem que ser um Jetta igual. Então se você tem um Jetta que tem teto solar, que foi o que deu problema, e você pegar as codificações originais de um Jetta que não tem teto solar, quando você copiar as codificações de um Jetta que não tem teto e jogar em um que tem teto solar, o teto solar vai parar de funcionar, porque você pegou o code de um carro que não tem teto e jogou num carro que tem teto. Ou a mesma coisa, se você pegar um Jetta que tem farol de xenon e LED e o outro não tem, se você pegar e jogar o code de um para o outro, você vai desligar o farol de xenon. Por quê? Porque você pegou de um carro que não tem farol de xenon, assim como central multimídia com GPS, dentre muitas outras coisas. Então, não é tão simples. Tem gente que acha que é só apertar um botão lá no programa e ele volta tudo original magicamente. E não é simples assim, tá? Então esse daqui é um vídeo que eu estou fazendo para vocês, mas para ajudar vocês e instruir vocês. Se você quer fazer por conta própria, eu não sou contra, inclusive eu vendo os cursos e ensino tudo passo a passo em videoaula para que você, entusiasta, também possa ativar no seu carro, mas com uma coisa muito importante, com segurança, sabendo o que está fazendo e, é claro, com um curso que realmente foi todo testado no próprio carro. Não é uma brincadeira, não é algo que eu peguei na internet, é algo de 10 anos ou 11 anos que eu venho trabalhando, venho desenvolvendo no mercado, certo? E venho testando para poder entregar algo de qualidade, algo com garantia que vai funcionar e que não vai estragar o seu carro. E a parte mais importante que eu acho aí para vocês é fazer uma ativação, mas não ter prejuízo, né? Porque uma vez que você faz algo de graça e você tem prejuízo, já não está mais saindo de graça. Beleza? Então é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber sobre os cursos, quiserem conhecer os cursos, dá uma olhada aqui nos primeiros links da descrição. Comenta aqui pra gente nos comentários qual é o seu carro, se você tem um Volkswagen ou um Audi, qual é o modelo do seu carro e se você já fez coding ou não no seu carro. Beleza, pessoal? E é claro, deixa seu like e se inscreve no canal sempre para estar por dentro de todas as novidades e tudo que a gente fala aqui sobre coding no canal Nobre Motorsport. Beleza? Abração a todos. Tchau, tchau, galera.